Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o ser humano percebe que perdeu o leme da própria vida. Não é um instante dramático, mas um acúmulo de pequenas concessões, de pequenas fugas, de pequenos "amanhã eu começo", que se tornam meses e depois anos. É a dor silenciosa de quem sabe exatamente o que precisa fazer, mas não consegue fazer. De quem sente o peso de viver aquém do próprio potencial, como se houvesse um fio invisível que o puxa sempre de volta ao mesmo lugar. É um tipo de sofrimento que não grita, mas consome. Uma angústia que se mascara de cansaço, mas que no fundo é a alma pedindo direção. Vivemos em um tempo que chama de liberdade tudo o que é impulso, onde ceder à vontade imediata é confundido com autenticidade, onde ser espontâneo se tornou desculpa para não ser disciplinado. Mas o impulso não é liberdade, é prisão. É o que Epicteto quis dizer quando escreveu: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. O verdadeiro domínio não está em fazer o que se quer, mas em querer o que é certo. O mundo moderno trocou a sabedoria pela pressa, a profundidade pelo estímulo e chama isso de viver intensamente. Mas não é intensidade, é dispersão. A alma não foi feita para correr sem rumo, mas para conduzir com propósito. A visão bíblica fala de um fruto do espírito chamado domínio próprio. Ele não é repressão, nem rigidez, mas uma sabedoria que nasce do centro da alma. É o poder de manter-se inteiro, mesmo quando tudo em volta está em movimento. O domínio próprio não é uma prisão para o desejo, é um filtro para a sabedoria. Ele não impede o sentir, mas ensina a sentir com clareza. É o que diferencia o homem que reage de quem responde, o que age no impulso do que age com propósito. É a fronteira entre o caos e a paz. Pense no vento e no leme. O vento é o mundo, imprevisível, mutável, forte. O leme é a mente, silenciosa, firme, direcionadora. O vento nunca deixará de soprar, mas quem segura o leme pode decidir para onde vai. O autocontrole não muda o vento, mas define o destino do barco. E é justamente aí que o poder da disciplina se revela, não em mudar o que não depende de nós, mas em escolher, com serenidade, o que fazemos com o que nos acontece. Há em cada um de nós uma guerra invisível entre o que se deseja e o que se faz. A emoção, quando toma o timão, nos empurra para decisões que trazem alívio, mas não evolução. É o momento em que a mente deixa de ser senhor e volta a ser servo. É quando perdemos coerência. Queremos uma coisa, mas fazemos outra. Buscamos paz, mas cultivamos distrações. Desejamos liberdade, mas alimentamos vícios. Queremos propósito, mas fugimos do silêncio que o revelaria. E é justamente nesse ponto que nasce a pergunta essencial: como manter coerência entre o que se deseja e o que se faz quando as emoções dominam o timão? A resposta não está em força bruta, mas em presença. O domínio próprio começa no instante em que você se observa antes de agir, quando em vez de reagir, você respira. Quando em vez de seguir o impulso, você o reconhece e o entende. É nesse espaço entre o impulso e a ação que mora toda a sua liberdade. É ali, nesse segundo de consciência, que a mente deixa de ser servo e começa a ser senhor. A disciplina é, portanto, um ato espiritual. Ela é o caminho silencioso de retorno ao centro, onde a alma encontra direção e o corpo encontra paz. Não se trata de endurecer, mas de esclarecer. Não é sobre ser rígido, mas sobre ser inteiro. Porque quando a mente se torna senhora, a vida se alinha, e o que antes era esforço começa a se transformar em naturalidade. O que antes era conflito vira clareza. O que antes era prisão se torna caminho. Se você sente que muitas vezes vive dominado pelo que sente e não pelo que decide, saiba que isso não é fraqueza. É o chamado da consciência pedindo para assumir o leme. Todos nós começamos como servos das emoções, mas o destino do espírito é aprender a governá-las. O que está diante de você não é um castigo, é um convite. Um convite para descobrir que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo,
mas em conduzir-se em meio a ele. Talvez este seja o momento de olhar para dentro e reconhecer: o vento continuará soprando, mas o destino do barco será decidido pelas suas mãos. E quanto mais firme for o seu leme interior, mais silenciosa será a sua travessia. No fim, disciplina não é dom, é decisão. É a escolha diária de não permitir que o que é passageiro dite o rumo do que é eterno. É o ponto exato onde o homem encontra Deus, no instante em que aprende a se dominar. E é aí, nesse ponto de silêncio entre o impulso e a escolha, que começa o verdadeiro destino. O destino de quem já não é servo do próprio caos, mas senhor da própria paz. Há um tipo de prisão que não possui grades, mas que mantém milhões de pessoas em constante agitação interior. É a pressa. A sensação de que, se não estivermos produzindo, avançando, respondendo ou mostrando algo ao mundo, estamos ficando para trás. É o vício invisível da urgência. Um vício que se disfarça de propósito, mas que nasce do medo. Medo de não ser o suficiente, de perder oportunidades, de ser esquecido. Assim, confundimos movimento com progresso e corremos em círculos, acreditando que estamos indo para algum lugar. A mente moderna foi ensinada a acreditar que fazer muito é o mesmo que fazer o certo. Mas há um abismo entre ação e direção. É possível passar uma vida inteira em movimento, sem jamais sair do mesmo ponto interno. É o que acontece quando a alma se torna refém da dopamina, aquela substância que o cérebro libera como uma promessa de prazer imediato. Ela nos faz acreditar que a próxima tarefa, a próxima mensagem, a próxima conquista trará alívio. Mas o alívio nunca chega. Apenas o próximo impulso. E nesse ciclo, a consciência vai se esgotando como uma vela que queima rápido demais. A história de Esaú na Bíblia é uma metáfora profunda sobre esse vício moderno. Ele vendeu seu direito de primogenitura, símbolo de herança e propósito, por um prato de lentilhas. Em outras palavras, trocou o que era eterno pelo que era imediato. O mesmo acontece quando sacrificamos o que é essencial em troca de gratificações passageiras. Quantas vezes ao longo da vida repetimos o gesto de Esaú? Trocamos paz por aprovação, verdade por conveniência, profundidade por distração. A urgência nos faz acreditar que tudo é agora, e o agora, quando não tem raiz, se torna vazio. A pressa é sedutora porque oferece a sensação de controle. É mais fácil seguir o ritmo frenético do mundo do que sentar em silêncio e encarar o vazio. Mas é nesse vazio que a clareza nasce. Quando tudo dentro de nós grita, faça algo, talvez o mais sábio seja parar e observar. O autocontrole começa quando você reconhece o impulso antes de obedecê-lo. Observar não é inércia, é consciência. É a diferença entre agir a partir da pressa e responder a partir da presença. Imagine a mente como um cavalo selvagem, forte, veloz, cheio de energia. A pressa é a rédea solta que o deixa correr até o precipício. O propósito, por outro lado, é a mão firme que o conduz com direção e calma. Quando o cavalo corre sem comando, ele se desgasta, se fere, se perde. Quando é guiado com presença, ele se torna força em movimento. Assim é a mente quando aprende a ser conduzida pela disciplina. O autocontrole não anula o movimento, apenas o orienta. A sociedade aplaude a pressa. Valoriza quem responde rápido, quem está sempre disponível, quem produz sem pausa. Mas a alma humana não evolui no ritmo das máquinas. O corpo pode se adaptar à velocidade, mas o espírito adoece quando perde o silêncio. Existe uma sabedoria que só se revela na pausa, e a disciplina é o portal para essa sabedoria. Porque disciplinar-se não é apenas organizar o tempo, é reorganizar o ser. O vício da urgência cria uma falsa sensação de importância. Faz parecer que cada notificação, cada mensagem, cada oportunidade é indispensável. Mas o que realmente importa, raramente grita. O essencial sussurra. E para ouvir o que é essencial, é preciso desacelerar. Nenhum propósito verdadeiro nasce do desespero. O propósito nasce do silêncio, da escuta.
do tempo que você dedica a compreender o que realmente tem valor. Talvez a maior coragem da vida moderna seja a de não se apressar, de permitir-se não saber ainda, não reagir ainda, não decidir ainda. A sabedoria não floresce em terreno apressado. A alma precisa de tempo, como uma semente precisa de solo e paciência. O mundo quer resultados rápidos, mas o espírito quer raízes profundas. O domínio próprio, nesse sentido, é a arte de desacelerar o que é urgente para ouvir o que é importante. É a escolha consciente de não trocar a eternidade por lentilhas emocionais. É dizer a si mesmo em meio à pressa: não agora, agora eu respiro, porque o que é verdadeiramente seu não exige corrida. Ele espera, ele amadurece, ele floresce no tempo certo. A disciplina é o antídoto da urgência, não porque ela impõe lentidão, mas porque devolve direção. Ela lembra que cada passo pode ser pleno quando é dado com consciência, e quando você aprende a caminhar com presença, percebe que não há atraso, há amadurecimento, que não há perda, há preparo, que não há demora, há destino. E é nesse instante de lucidez, quando a mente retoma o leme e o coração se aquieta, que algo se transforma. A urgência perde o poder. O impulso se curva diante da clareza. E o ser humano, enfim, começa a viver não para correr atrás do tempo, mas para caminhar em sintonia com ele. A pressa grita, o propósito sussurra, e entre um e outro, o silêncio da disciplina decide o rumo da alma. Há uma frase que soa inocente, mas que aprisiona silenciosamente a alma: eu sou assim mesmo. Ela surge quando já nos cansamos de tentar mudar, quando o erro se repete tantas vezes que decidimos transformá-lo em identidade. É o mecanismo de defesa mais sutil do ego, transformar aquilo que é apenas um comportamento em uma definição permanente de quem somos. É como se disséssemos: não posso mudar, quando na verdade queremos dizer: tenho medo de tentar de novo. Assim, o ser humano se acomoda dentro das próprias limitações, confundindo conforto com verdade. A crença de que personalidade é destino é uma das maiores ilusões da vida moderna. Nascemos com tendências, sim, mas a disciplina é o que as educa. O que hoje chamamos de jeito, muitas vezes é apenas hábito. O cérebro humano tem uma necessidade profunda de coerência. Ele prefere justificar o erro a transformá-lo. Quando você diz, eu sou impaciente, o cérebro aceita isso como fato e para de tentar mudar. Mas quando você diz, estou impaciente, a mente entende que é um estado, não uma sentença. E tudo que é estado pode ser transformado. A Bíblia nos mostra essa transformação na trajetória de Paulo. Um homem que antes perseguia o que hoje defendia. O mesmo fogo que antes destruía, depois iluminou. Isso é disciplina espiritual, a capacidade de reorientar a força interior em direção à verdade. A transformação de Paulo não veio da culpa, mas da consciência. Ele não se anulou, ele se redirecionou. Assim também acontece conosco quando paramos de justificar o erro e começamos a observá-lo com lucidez. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece conosco, mas como respondemos. E essa é a chave. A vida não pede perfeição, mas consciência. As circunstâncias podem ser as mesmas, o passado pode pesar o mesmo, mas a forma como você responde a si mesmo é o que define o próximo passo. A disciplina não apaga o passado, mas o ressignifica. Cada vez que você escolhe responder com calma em vez de repetir um padrão, uma parte antiga morre e uma parte nova nasce. Não há poder maior do que chamar as coisas pelo nome certo. Quando você nomeia um comportamento, sem julgamento, mas com clareza, você o separa de quem é. Você diz, isso acontece em mim, mas não me define. Essa é a fronteira entre escravidão e liberdade. O domínio próprio não é o fim das falhas, mas a lucidez de não ser definido por elas. Ser senhor de si mesmo é reconhecer o que se repete, mas não permitir que isso se torne identidade. Talvez o verdadeiro eu sou assim mesmo não seja sobre aceitar o erro, mas sobre reconhecer o potencial. Eu sou assim mesmo pode se tornar. Sou alguém capaz de aprender, de evoluir, de mudar a rota.
porque quem se observa com honestidade já começou a se transformar, e quem disciplina a própria mente começa, pouco a pouco, a libertar a própria alma. Há um momento invisível no processo de mudança que poucos suportam, o silêncio entre o estímulo e a resposta. É aquele espaço em que o velho hábito já não cabe mais, mas o novo ainda não se tornou natural. É o deserto interior onde a mente sente falta do vício, mas o espírito ainda não se acostumou com a liberdade. É nessa travessia que muitos desistem, não por fraqueza, mas por não entender que o desconforto é parte do nascimento. A ansiedade que surge quando o cérebro não é alimentado com recompensas imediatas não é sinal de fracasso, é sinal de reestruturação. A neurociência explica: quando tentamos mudar, o cérebro resiste. Ele foi treinado para economizar energia, e mudar exige energia. Cada decisão consciente é um esforço que o corpo interpreta como ameaça. Por isso, quando você tenta romper um padrão, sente fadiga, dúvida, irritação. Não é falta de força, é o seu cérebro tentando te proteger do novo. Mas é justamente no ponto de maior desconforto que o ponto de virada neural começa a acontecer. É ali, quando você quase desiste, que o cérebro começa a entender. Há um novo caminho sendo criado. A Bíblia nos mostra esse mesmo princípio no deserto de Jesus. Ele foi tentado não porque era fraco, mas porque estava em processo de fortalecimento. A tentação é a escola do domínio interno. Cada impulso resistido é uma semente de força plantada dentro da alma. A mudança nunca é suave, porque o espírito está aprendendo a governar um corpo que antes era governado pelos impulsos. O deserto não é castigo, é transição. É o espaço entre o que éramos e o que estamos nos tornando. A vida também é feita de pausas, e é nelas que a disciplina cresce. Assim como a música só existe por causa do silêncio entre as notas, a alma só amadurece por causa dos intervalos entre as reações. É nesse intervalo que o ser humano se vê. Quando tudo em você quer responder, defender, se apressar, e você simplesmente respira. Algo muda de direção. Esse é o instante sagrado onde o caos começa a se ordenar. O intervalo consciente é o templo da liberdade. Respirar antes de reagir é um ato de poder. É pequeno, mas é decisivo. É no instante em que você pausa, que a mente deixa de ser prisioneira do impulso e começa a se tornar observadora dele. A disciplina nasce desses segundos invisíveis, desses gestos que ninguém vê, porque o verdadeiro domínio próprio não se manifesta em grandes vitórias, mas em pequenas interrupções daquilo que costumava te dominar. Mudar é suportar o silêncio que vem depois da decisão. É confiar que, mesmo sem sentir, algo dentro está sendo reescrito. O corpo se inquieta, a mente duvida, mas o espírito sabe. E quem persiste nesse intervalo, quem atravessa o desconforto sem desistir, descobre que o autocontrole não é apenas força, é fé. Fé de que, no silêncio entre o que se perde e o que se constrói, o novo eu está nascendo. Há uma linha quase invisível entre a disciplina que liberta e a disciplina que aprisiona. Quando o autocontrole perde o sentido, ele se transforma em rigidez. E a rigidez, embora pareça força, é apenas medo travestido de virtude. Muitos confundem disciplina com autocobrança e acabam se tornando soldados sem causa, obedientes a regras que já não nutrem a alma. É fácil cair nessa armadilha, seguir rotinas, listas, metas, e ainda assim sentir um vazio silencioso, como se toda a dedicação estivesse desconectada de algo maior. A verdadeira disciplina não nasce da obrigação, mas do propósito. Quando a ação perde o porquê, ela deixa de ser caminho e se torna prisão. A Bíblia já alertava: há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte. O texto não fala da morte física, mas da morte da alegria, da morte do sentido, da morte de quem faz por fazer. A disciplina, quando não é guiada pela intenção correta, consome em vez de edificar. O ser humano pode seguir todas as regras externas e ainda assim estar perdido por dentro.
A psicologia confirma essa sabedoria antiga. A mente que age apenas por exigência, sem afeto, se exaure. A disciplina sem amor não fortalece, ela desgasta. É o que acontece quando buscamos resultados, mas esquecemos o motivo que nos move. A rotina vira um mecanismo de sobrevivência, não de evolução. E o corpo, embora produtivo, passa a carregar o peso de um coração cansado. O propósito é o que dá direção. O autocontrole é o que dá constância. Um sem o outro é desequilíbrio. Ser disciplinado não é se tornar insensível. É o contrário. É aprender a fazer o que precisa ser feito com consciência, não com dureza. É agir com presença, não com pressa. Quando a disciplina se alinha ao propósito, o esforço ganha sentido. A mente não luta mais contra o corpo e o corpo não resiste mais à alma. Tudo começa a se harmonizar. A disciplina deixa de ser punição e passa a ser expressão de amor por aquilo que realmente importa. O autocontrole mecânico cria resultados rápidos, mas efêmeros. O autocontrole com sentido constrói raízes profundas. Um guerreiro pode vencer muitas batalhas por repetição, mas só um sábio vence por clareza. E a clareza nasce da pausa, daquele instante em que você pergunta a si mesmo: por que estou fazendo isso? Essa pergunta simples, feita com sinceridade, tem o poder de realinhar o coração ao destino. A disciplina, quando acompanhada de propósito, deixa de ser uma luta e se torna um ritmo. Deixa de ser fardo e se torna fluidez. É o movimento natural de quem vive com direção. E quando a mente, o corpo e o espírito caminham no mesmo compasso, o esforço se transforma em plenitude. Porque a verdadeira disciplina não é obediência cega. É amor consciente. É a arte de servir àquilo que faz a alma florescer. O ser humano tem um impulso profundo de querer controlar tudo. As pessoas, o tempo, as emoções alheias, os resultados. Mas quanto mais tentamos dominar o que é da natureza, mais perdemos a serenidade. É um esforço constante e exaustivo, como tentar segurar a água nas mãos. O medo de perder o controle é, na verdade, o medo de não saber viver com o imprevisível. E é nesse medo que muitos se perdem, acreditando que segurança é o mesmo que domínio, quando, na verdade, a segurança nasce da confiança, não do controle. A mente busca a previsibilidade como uma forma de se proteger do medo. A neurociência explica que o cérebro, para se sentir em paz, precisa prever o que vem a seguir. Mas a vida, por natureza, é imprevisível. Nenhum de nós tem o poder de garantir o amanhã, nem de mudar o outro, nem de impedir o tempo de seguir seu curso. Quando tentamos controlar o incontrolável, entramos em guerra com a realidade. E toda guerra contra a realidade é uma guerra perdida. A mente tenta dominar o que deveria apenas compreender, e a alma se cansa, tentando prever o que deveria apenas confiar. A sabedoria bíblica diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras são um lembrete para o coração ansioso. Elas ensinam que viver o presente é um ato de humildade diante da vida. Cada dia traz o que o espírito pode sustentar, nem mais, nem menos. Quando tentamos resolver o amanhã antes do tempo, desperdiçamos a força que o hoje precisa. A fé, nesse contexto, não é crença cega, é aceitação lúcida. É entender que há coisas que pertencem à ordem divina e que tentar controlar o fluxo é o mesmo que interromper o rio. O domínio próprio, então, não é o controle de tudo, mas o redirecionamento da energia para o que realmente depende de nós. E o que depende de nós é sempre interno. A percepção, a decisão, a reação. Tudo o mais está além do nosso alcance, mesmo quando acreditamos que não. Quando a mente aprende a focar no que pode transformar e não no que deseja possuir, nasce uma nova forma de liberdade. Porque nada é mais libertador do que perceber que o poder está em escolher como responder ao que não se pode mudar. Tentar segurar o vento é esquecer que o leme está nas mãos. O vento sopra, as ondas se levantam, mas o leme é seu. A vida não pede controle, pede condução. O controle é tenso, o comando é sereno. O controle tenta forçar a direção. O comando observa, ajusta,
flui. Quando aceitamos que há forças maiores que a nossa vontade, o coração encontra descanso. E nesse descanso nasce uma força que o controle jamais produzirá: a força da entrega consciente. A maturidade espiritual é compreender que o domínio próprio não é o poder de mudar tudo, mas a sabedoria de não ser arrastado por nada. É saber que o vento vai soprar de qualquer forma, mas que a direção do barco sempre será decidida pela firmeza do leme. Quem aprende isso não vive tentando prever o destino, vive em paz com a travessia. Porque quem confia no próprio leme não teme o mar. Dentro de cada ser humano existe uma batalha silenciosa que nenhum olhar externo pode ver. É a guerra entre o desejo e a consciência. Paulo, em Romanos, descreveu com perfeição esse conflito. O bem que quero, não faço, e o mal que não quero, esse faço. Essa frase ecoa em todos nós, porque todos já sentimos a dor de saber o que é certo e ainda assim fazer o contrário. O desejo é rápido, instintivo, carnal. A consciência é paciente, racional, espiritual. Entre as duas forças, a alma aprende a escolher, e essa escolha, quase sempre, é o campo de batalha da disciplina. A biologia confirma o que Paulo já sabia pela experiência. O sistema límbico, a parte emocional do cérebro, busca prazer e alívio imediato. Já o córtex pré-frontal, sede da razão e da reflexão, busca coerência e sentido. Quando o desejo fala, ele grita. Quando a consciência responde, ela sussurra. E quem vive na pressa só ouve os gritos. É por isso que o mundo moderno, cheio de estímulos e distrações, enfraquece a voz da consciência. Ela não desaparece, mas é abafada pelo ruído das vontades. O desafio é aprender a silenciar o desejo o tempo suficiente para escutar o que o espírito está tentando dizer. O erro está em tentar eliminar o desejo, como se ele fosse inimigo. O desejo não é o problema, é o mestre. Ele revela o que dentro de nós ainda busca preenchimento. Reprimir o desejo é o mesmo que calar o mensageiro. Educar o desejo, no entanto, é aprender a compreender o que ele está tentando mostrar. Quando um impulso surge, ele traz consigo uma lição. Talvez esteja revelando uma carência, uma dor, uma necessidade não atendida. Perguntar o que isso revela sobre mim é um ato de autoconsciência. É transformar tentação em professor. Epicteto dizia: nenhuma coisa é boa ou má, mas o uso que fazemos dela. O mesmo desejo que destrói, quando orientado pela consciência, pode se tornar combustível de crescimento. A força que antes te arrastava pode se tornar a força que te move. Tudo depende de quem segura o leme interior, o desejo ou a consciência. O domínio próprio não apaga o fogo, apenas ensina a acendê-lo com propósito. Porque o desejo, quando alinhado à verdade, deixa de ser inimigo e se torna instrumento. A disciplina é o processo de reconciliação entre essas duas forças. Ela não escolhe um lado, ela os harmoniza. Ensina o desejo a servir à consciência e a consciência a acolher o desejo sem culpa. É um diálogo interno que substitui o conflito pela clareza. E quando essa harmonia começa a surgir, a alma deixa de oscilar entre extremos. O prazer deixa de ser culpa e o autocontrole deixa de ser castigo. Ambos se tornam expressões de equilíbrio. A guerra entre desejo e consciência não termina com a vitória de um sobre o outro, mas com a união dos dois sob a direção do espírito. E é nesse ponto de integração que nasce a verdadeira paz interior. Aquela que não depende de suprimir o que se sente, mas de escolher o que se faz com o que se sente. Porque ser livre não é não desejar, é desejar o que faz bem à alma. Vivemos em uma era que venera a dopamina como se fosse um deus moderno. Pequenas doses de prazer imediato moldam o comportamento humano com a força de uma religião silenciosa. Notificações, redes sociais, compras, elogios, distrações, todos esses estímulos acendem o mesmo circuito cerebral que promete felicidade, mas entrega apenas alívio passageiro. É um prazer que parece doce, mas deixa a alma faminta. Um ciclo viciante de busca e vazio, onde o ser humano confunde excitação com alegria e agitação com vida.
A neurociência explica que o prazer da antecipação é mais intenso que o prazer da conquista. O cérebro se vicia na expectativa. Por isso, não é o ato em si que nos prende, mas o hábito de esperar a recompensa. Cada curtida, cada resposta, cada nova experiência acende a promessa de satisfação. E o cérebro corre atrás dela como um peregrino atrás de um templo que nunca existe de verdade. É assim que a dopamina se torna um falso profeta. Anuncia prazer, mas prega dependência. Na linguagem espiritual, esse fenômeno não é novo. A Bíblia o chamava de idolatria, quando algo pequeno toma o lugar do essencial. A idolatria não é apenas venerar imagens, mas permitir que qualquer coisa passageira ocupe o trono do coração. É o que acontece quando o ser humano busca em estímulos externos o sentido que só o silêncio interno poderia oferecer. A dopamina é o ídolo invisível da era digital. Ela alimenta o ego, mas seca o espírito. O antídoto para esse vício não é o isolamento, mas o equilíbrio. É o que muitos chamam de jejum dopaminérgico, o ato consciente de se abster temporariamente de estímulos para restaurar o foco e a sensibilidade. Não é uma punição, mas um reencontro. Quando você reduz o ruído, começa a perceber o quanto estava anestesiado. O mundo não muda, você muda. O silêncio se torna audível, o tempo desacelera, e o prazer volta a ser algo que nasce de dentro, não de fora. Essa pausa voluntária é um ato espiritual disfarçado de autocuidado. Ela ensina o corpo a reaprender o valor da espera e o sabor da simplicidade. Quando a alma não está mais viciada em novidades, descobre a beleza do constante. Quando o coração não precisa mais de estímulos para se sentir vivo, encontra a paz que não depende de circunstâncias. A verdadeira alegria não está na excitação, mas na presença. Afinar o coração é como afinar um instrumento. É preciso silêncio, paciência e ouvido atento. A dopamina desafina a alma com excessos, a disciplina a realinha com propósito. E quando o som interior volta a ser puro, o mundo deixa de ser ruído e volta a ser música. Porque o prazer verdadeiro não é o que te consome, é o que te completa. Durante muito tempo, confundiu-se disciplina com prisão, autocontrole com rigidez e domínio próprio com negação. Mas essas são distorções nascidas do medo. O verdadeiro autocontrole não é repressão, é liberdade. Ser disciplinado não é viver sob correntes, é finalmente caminhar sem elas. Quando a mente aprende a governar os impulsos, o corpo e o coração deixam de ser arrastados por desejos passageiros. E é nesse instante que o ser humano experimenta a mais profunda forma de paz, a liberdade interior. A história de José do Egito é um dos maiores símbolos dessa verdade. Traído, vendido, esquecido e preso, ele parecia o homem mais limitado do mundo. Mas sua mente era livre. Sua força estava na escolha de não se tornar vítima das circunstâncias. José perdeu o controle sobre o que o rodeava, mas manteve o domínio sobre o que o habitava. E esse domínio o conduziu, passo a passo, da prisão ao trono. Ele nos ensina que a liberdade não é o espaço que se tem, mas o espírito com que se vive dentro do espaço que se tem. Os estoicos compreendiam o mesmo princípio. Epicteto dizia: liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo de nada. O homem livre não é aquele que pode fazer tudo, mas aquele que não precisa fazer tudo. O que domina seus desejos não precisa fugir deles, porque já não é governado por eles. A verdadeira liberdade é tranquila, silenciosa e profunda, porque nasce da coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se escolhe. A psicologia moderna confirma o que os antigos já sabiam. Quando uma pessoa vive em alinhamento interno, a mente produz mais serotonina, o hormônio da calma e da satisfação. É o sentimento de coerência que gera paz mental, não o acúmulo de prazeres. A disciplina, portanto, não reprime, ela regula. Ela cria um ritmo onde o corpo e a alma trabalham juntos, e não em conflito. O autocontrole é, em essência, a ciência da harmonia interior. Dizer não é uma das maiores expressões de liberdade. Quando esse não é consciente, ele se torna sagrado.
É o não que protege o que é essencial, que preserva a energia, que honra o próprio destino. Cada vez que você diz não ao que te dispersa, está dizendo sim ao que te constrói. O autocontrole, nesse sentido, é um ato de amor, não de repressão. É o gesto calmo de quem sabe o que quer manter dentro do coração e o que escolhe deixar passar. A disciplina não te prende, ela te prepara. Ela não tira a leveza da vida, apenas a limpa do que é supérfluo. O ser humano disciplinado não é aquele que se priva, mas aquele que se preserva. Ele compreende que a alma só se expande quando aprende a se conter. E é nesse equilíbrio entre contenção e expansão que mora a verdadeira liberdade. A liberdade de ser inteiro, mesmo em meio às tentações, distrações e ventos do mundo. A sociedade aprendeu a aplaudir o que é visível, os resultados, os feitos, as vitórias. Mas a verdadeira disciplina raramente é vista. Ela vive no silêncio das madrugadas, nas escolhas pequenas, nas renúncias que ninguém percebe. O esforço invisível é aquele que não busca reconhecimento, apenas coerência. E é justamente esse o paradoxo da disciplina real. Quanto mais profunda ela se torna, menos precisa ser mostrada. É o poder de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, de permanecer fiel mesmo quando o mundo esquece de aplaudir. O erro moderno está em buscar validação pelo esforço em vez de plenitude pelo resultado interno. Muitos se cansam não pelo peso da tarefa, mas pela expectativa de serem vistos. A alma se esgota tentando provar valor, quando o verdadeiro valor se prova no silêncio. É por isso que a disciplina visível gera exaustão e a disciplina silenciosa gera paz. O esforço exibido busca aprovação. O esforço invisível busca transformação. O primeiro é ruído, o segundo é raiz. Jesus falava desse segredo quando disse: "Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Essas palavras não são sobre religião, mas sobre essência. O que é feito em silêncio carrega uma força que o barulho do mundo não entende. O invisível não é menor, é sagrado. As maiores mudanças não acontecem diante de plateias, mas dentro de corações que decidiram não desistir. A alma disciplinada aprende que o silêncio é o solo onde crescem as virtudes. Epicteto reforçava a mesma sabedoria. Não busque que as coisas aconteçam como queres, mas queira que aconteçam como são. Essa aceitação ativa é a forma mais elevada de domínio próprio. O ser humano que aprendeu a fluir com a vida, em vez de combatê-la, carrega uma serenidade que o mundo não pode oferecer. O esforço silencioso é esse: ajustar-se à realidade com sabedoria, sem se curvar à vaidade. É o trabalho interno de alinhar vontade e aceitação. As raízes crescem na escuridão antes que flores apareçam. Nenhum crescimento é instantâneo e nenhuma transformação é espetáculo. O autocontrole floresce em silêncio porque precisa de profundidade. É nas camadas mais íntimas da alma que a disciplina lança suas bases. Cada decisão silenciosa de não reagir, cada momento de paciência, cada pausa antes de uma palavra, tudo isso é semente. O mundo pode não ver, mas o espírito sente. O esforço invisível é o que molda o destino. É ele que constrói o caráter quando o impulso quer dominar. É ele que mantém o barco firme quando o mar exige resistência. E é ele, silencioso e constante, que prepara o ser humano para viver em liberdade interior. No fim, a disciplina não é um troféu, é um estado de espírito. Uma paz que nasce do que se faz no escuro e floresce, inevitavelmente, na luz. Há uma virtude esquecida no mundo moderno, a capacidade de esperar. Em um tempo onde tudo é imediato, o ainda não soa como fraqueza, mas na verdade é força. É o músculo invisível da alma que sustenta o propósito em meio à tentação do agora. O ser humano maduro entende que adiar o prazer não é negar a vida, é escolhê-la com mais sabedoria. Cada vez que você resiste ao impulso de satisfazer o desejo imediato, fortalece o caráter e educa o coração. O prazer é poderoso, mas o tempo certo é sagrado. A ciência já provou o que a sabedoria antiga sempre soube.
No famoso experimento dos marshmallows, crianças que conseguiram esperar por uma recompensa maior mostraram, anos depois, maior autocontrole, estabilidade emocional e sucesso pessoal. O cérebro aprende com o tempo que o adiamento consciente da recompensa é um sinal de segurança interna. É a certeza de que o valor não está na pressa, mas na maturação. O mesmo princípio espiritual que guiou Abraão enquanto esperava a promessa. Ele esperou, não por resignação, mas por fé. Fé é disciplina aplicada ao tempo. A espera é um campo de prova para o espírito, enquanto a mente ansiosa grita, quando? O coração sábio responde, quando for tempo. A natureza é um espelho dessa verdade. O fruto que amadurece cedo demais se perde. O que amadurece no ritmo certo alimenta. Assim é com o ser humano. A alma que respeita seus processos não se apressa em colher o que ainda está florescendo. O ainda não é o tempo de gestação das virtudes, o intervalo necessário para que a semente se torne raiz. Criar pequenos desafios de espera voluntária é uma prática que fortalece o domínio próprio, não por orgulho, mas por construção interior. É quando você diz a si mesmo, posso ter agora, mas escolho esperar. Esse gesto simples reorganiza o sistema nervoso e ensina o cérebro que ele não precisa de alívio constante para existir. É o treino da serenidade. A paciência, nesse sentido, não é passividade, é força contida. É saber que o que é verdadeiro não se apressa, apenas floresce quando está pronto. O ouro só se purifica no fogo. O tempo é o fogo invisível da alma. Ele testa, refina, amadurece. Quem se impacienta com o tempo ainda não entendeu que o destino não se constrói no ritmo da vontade, mas no compasso da sabedoria. Cada ainda não que você suporta em silêncio é uma parte sua sendo lapidada. E quando o momento certo chega, ele te encontra preparado, não por sorte, mas por disciplina. O prazer adiado não é perda, é investimento espiritual. É a fé na própria capacidade de sustentar o que deseja quando o tempo for propício. Porque nada que nasce antes da hora permanece, e nada que é regado com paciência se perde. O ainda não é o lembrete de que o tempo certo sempre recompensa quem escolhe a maturidade em vez da pressa. Há uma sabedoria profunda escondida no silêncio. Ele não é ausência de som, é presença de consciência. Em um mundo que ensina a reagir a tudo, o silêncio é um ato de poder. Ele não é fuga, é domínio. Quando o ser humano aprende a silenciar antes de responder, ele descobre o espaço onde mora a liberdade. A arte de não reagir é a primeira forma de sabedoria emocional. É o ponto em que a mente deixa de ser refém do impulso e o espírito assume o comando. A sabedoria de Tiago ensina: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é a definição mais clara de autocontrole que já se escreveu. O silêncio não é apenas pausa, é escuta. Quando você se cala, começa a ouvir o que o outro realmente diz e o que o seu próprio coração tenta esconder. Falar rápido é tentar dominar a situação. Escutar é aprender a dominar a si mesmo. E toda vez que você escolhe ouvir em vez de reagir, transforma um conflito em clareza. A neurociência explica o que a Bíblia e os sábios já sabiam. O silêncio reduz a atividade da amígdala, a parte do cérebro que aciona reações de medo e raiva. Quando você silencia, o córtex racional se restabelece e a mente recupera o equilíbrio. 1 minuto de silêncio pode mudar o rumo de uma discussão, o tom de uma decisão e a direção de um destino. O autocontrole emocional nasce desses pequenos intervalos em que o ser humano decide respirar antes de responder. O silêncio é um espelho. Ele mostra o que as palavras tentam esconder. Às vezes, quando tudo dentro de você quer se defender, o mais sábio é observar o que realmente te feriu. Porque a raiva quase sempre é apenas tristeza disfarçada. E o impulso quase sempre é apenas medo. O silêncio nos permite ver a raiz do sentimento, não apenas o sintoma. Ele não é o fim da expressão, mas o início da compreensão. O sábio é como o oceano.
profundo demais para reagir a cada pedra lançada. O silêncio é a superfície calma que protege a profundidade. Quem vive nesse estado aprende que não precisa responder a tudo para preservar a própria dignidade. A alma que reage menos sente mais, e quanto mais silêncio se tem por dentro, mais paz se espalha por fora. O domínio próprio começa quando você entende que não precisa provar nada para manter a verdade. O silêncio, quando cultivado com amor, se torna uma força espiritual. Ele é o lugar onde Deus sussurra, onde a consciência amadurece e onde a mente encontra repouso. Ele não é vazio, é espaço, e nesse espaço a alma respira, o coração se realinha e o espírito volta a comandar o corpo. A disciplina não é apenas fazer o que é certo, é também saber quando o silêncio fala melhor que qualquer palavra. O mundo moderno transformou o fazer em uma religião. As pessoas se definem pelo quanto produzem e não pelo quanto se preservam. Confundem disciplina com desempenho e acreditam que o valor de um dia depende de quantas tarefas foram cumpridas. Mas a disciplina verdadeira não se mede por produtividade. Mede-se por presença. O ser humano disciplinado não é o que faz mais, é o que vive com intenção. E, paradoxalmente, quanto mais a alma amadurece, menos ela se apressa em provar o próprio valor. A mente moderna, programada para a eficiência, perdeu a sensibilidade do ritmo natural da vida. Trabalha enquanto o corpo pede pausa, fala quando o coração pede silêncio, insiste quando o espírito pede rendição. É uma forma disfarçada de autoabandono. A produtividade sem propósito se tornou o novo vício. Um vício elogiado, mas tão destrutivo quanto qualquer outro. Porque, quando o fazer se desconecta do ser, a ação perde a alma. A disciplina então se corrompe, tornando-se apenas um esforço mecânico, vazio de sentido. Eclesiastes nos recorda: tudo tem seu tempo determinado. Essas palavras são um lembrete gentil de que até o descanso é sagrado. Há um tempo de agir e um tempo de cessar. A sabedoria está em perceber qual tempo é agora. A pressa quer que façamos sempre mais. A consciência quer que façamos o necessário. O autocontrole verdadeiro não é apenas trabalhar com foco, mas saber parar com serenidade. A alma precisa de pausas para continuar inteira. A psicologia confirma esse equilíbrio. O excesso de produtividade ativa o sistema de alerta do corpo, o mesmo mecanismo que reage ao perigo. É por isso que tantos vivem exaustos, mesmo sem motivo aparente. O corpo está em guerra contra a própria rotina. A disciplina saudável não exige exaustão, exige harmonia. O esforço equilibrado gera crescimento. O esforço excessivo gera perda de si. É por isso que inserir pausas conscientes não é fraqueza, é sabedoria emocional. O descanso, quando feito com presença, é também um ato de disciplina. Parar por escolha é diferente de parar por colapso. A pausa consciente é um gesto de maturidade espiritual, porque ensina a mente a confiar que o mundo continua girando, mesmo sem o nosso controle. O descanso limpa o olhar, renova o coração e devolve sentido ao trabalho. Sem ele, o fazer se torna repetição e a vida perde profundidade. Ser disciplinado não é estar em constante movimento, é estar em constante consciência. A produtividade pode impressionar o mundo, mas é o equilíbrio que impressiona o espírito. A alma sábia não busca fazer mais, busca fazer o que tem propósito, e quando o fazer nasce do ser, tudo o que é feito carrega sentido. Porque a disciplina, no seu estado mais elevado, é o ritmo natural da alma em paz com o tempo. Há uma força que o ser humano só descobre quando cessa o esforço de controlar o mundo e volta-se para dentro. O poder espiritual do domínio próprio. Ele não é apenas uma virtude moral, mas uma energia sagrada, uma forma de manifestação do divino em nós. Quando a alma aprende a se conter, o espírito encontra espaço para agir. O domínio próprio é o terreno onde o amor, a paciência e a sabedoria florescem. Ele é a fronteira entre o instinto e a consciência, entre o caos e a paz. Na essência, controlar a si mesmo é participar da ordem de Deus. É alinhar-se à harmonia da criação.
O domínio humano tenta dominar pelo medo, pela força e pela imposição. O domínio espiritual guia pelo entendimento, pela serenidade e pela presença. Um é rigidez, o outro é sabedoria. O homem que domina a si mesmo deixa de ser conduzido pelos ventos do mundo, porque a sua paz não depende mais das circunstâncias. Ele vive em harmonia com o que é, e isso o torna inabalável. Provérbios ensina: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Essa frase contém uma verdade que o tempo não apaga. Vencer o mundo exterior é simples quando comparado à tarefa de vencer a própria mente. Dominar-se é enfrentar os inimigos invisíveis, o orgulho, a pressa, o medo, a necessidade de ter razão. É lutar batalhas silenciosas e sair delas mais leve, não mais ferido. É crescer sem endurecer. Epicteto dizia que o verdadeiro poder é o de dominar a si mesmo. Aquele que se domina é livre em qualquer lugar, mesmo na prisão. Aquele que não se domina é prisioneiro em qualquer liberdade. Essa sabedoria ecoa na vida de todos os grandes mestres espirituais, homens e mulheres que entenderam que o mundo não muda quando tentamos forçá-lo, mas quando aprendemos a mudar a nós mesmos. O domínio próprio é a ponte entre o humano e o divino. O guerreiro que vence sem levantar a espada é o símbolo dessa força. Ele não luta por glória, mas por paz. Sua arma é o silêncio, sua estratégia é a paciência e sua vitória é interior. Ele entende que o verdadeiro campo de batalha está na mente. Enquanto os outros se perdem tentando dominar o mundo, ele o transforma dominando a si mesmo. A disciplina é a sua oração, o autocontrole é o seu templo. O domínio próprio é a mais alta forma de fé. É confiar que o Espírito que habita em nós é suficiente para sustentar cada emoção, cada tentação, cada medo. É o poder de permanecer sereno, mesmo quando tudo à volta se move. Quando o ser humano alcança esse estado, ele já não precisa reagir para se sentir vivo. Ele apenas é. E nesse ser tranquilo e consciente, o divino se manifesta em plenitude. Porque, no fim, o domínio próprio é o rosto humano da presença de Deus. A disciplina não é um castigo nem uma prisão, é um caminho. O domínio de si mesmo é o início de toda liberdade. Não existe prosperidade sem presença e não existe presença sem domínio. O ser humano que aprende a conduzir as próprias emoções se torna senhor do próprio destino. É nesse ponto que o autocontrole deixa de ser esforço e se torna natureza. O que antes era luta passa a ser ritmo. A alma encontra repouso não quando tudo se acalma por fora, mas quando o leme interior se firma por dentro. José, Paulo e Epicteto caminharam por caminhos diferentes, mas todos foram prisioneiros por fora e livres por dentro. José governou o Egito após anos de cativeiro. Paulo escreveu palavras de liberdade enquanto estava algemado. Epicteto ensinou serenidade mesmo sendo escravo. O corpo pode estar limitado, mas a mente disciplinada transcende qualquer barreira. A verdadeira liberdade nunca esteve na ausência de muros, e sim na presença de clareza. Quando a mente se domina, nenhum vento é capaz de desviá-la do destino. O espírito que habita em você não é de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Essas palavras são uma lembrança e um chamado. Elas recordam que o domínio próprio não é natural, mas é divino. É a força de Deus agindo em silêncio dentro do ser humano, conduzindo-o para o equilíbrio e a paz. O domínio próprio é o canal por onde o amor flui com sabedoria, o poder se manifesta com leveza e a alma encontra o caminho de volta para si mesma. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. A disciplina é o mapa, o autocontrole é o leme e o propósito é o destino. Quando esses três se alinham, o ser humano deixa de ser levado pelas marés da emoção e começa a navegar em direção à própria verdade. O silêncio interior é o porto onde a alma descansa, e é nesse descanso que nasce a clareza das próximas decisões. O domínio de si é a verdadeira prosperidade, porque nada é mais valioso do que uma mente em paz. A riqueza material pode ser perdida,
mas a serenidade que nasce da disciplina é inabalável. O ser humano disciplinado é como um rio calmo, não porque a água parou de correr, mas porque o leito está firme. A força não está em evitar o caos, mas em atravessá-lo com direção. O autocontrole é o timão da alma. E cada decisão coerente, cada não dito com sabedoria, cada silêncio sustentado com amor, é um passo em direção ao destino que você foi criado para cumprir. Porque o destino não é o lugar onde você chega, é o estado de consciência que você alcança. E esse estado nasce quando a mente deixa de ser servo e passa a ser senhor. Quando o espírito em paz guia o corpo e a vida inteira se alinha ao compasso silencioso da sabedoria.